Pedro fazia isso, querido, no desejo de crescer. Pedro não falava o que ele queria, e queria ao ponto de desejar empurrar a goela abaixo para as pessoas isso. Pedro falava de um pensamento, e todas as vezes que ele era repreendido, ele aprendia com aquilo. Então, irmãos, você deve falar aquilo que você está pensando, você deve, querido, buscar um entendimento, mas lembre sempre, como nós pregamos aqui no domingo, mantenha dentro de você um coração humilde, mantenha dentro de você um coração pronto para ser ensinado. Então ele continua no verso 27, então tomando Pedro a palavra, lhes disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa, pois, teremos nós? Irmão, talvez você já perguntou isso, não sei se já passou pela sua cabeça, mas puxa, deixei tanta coisa, deixei festa, deixei amigo, deixei emprego, deixei A, B, C, D, por causa de um Deus, e agora, aparentemente, esse Deus me desamparou. Muitas pessoas, irmãos, em momentos de dificuldade, elas tentam sempre olhar para aquilo que deixaram, ao ponto, querido, de tentar trazer para si um sentimento errado, um sentimento de uma troca desfavorável. O povo que estava saindo do Egito, ao lembrar das coisas passadas, eles tinham dentro do seu coração o sentimento de uma troca desfavorável. E eles diziam: Moisés, nós deixamos lá, a casa era ruim, o pão era ruim, a água era ruim, mas pelo menos tinha. Você nos tirou de lá para morrer aqui nesse deserto. Olha que interessante, irmãos. Quando nós começamos a olhar muito para aquilo que nós renunciamos para estar aqui, o diabo pode, querido, entrar na nossa cabeça e tentar nos mostrar ou tentar nos fazer acreditar que o que nós deixamos é maior do que aquilo que nós vamos ter. Mas Jesus começa aqui, querido, mostrar para Pedro que tudo aquilo que você abre a mão por amor a Deus vai ser recompensado de uma forma generosa. Pedro está querendo colocar Jesus no xeque-mate e diz: ei Jesus, eu deixei barco, eu deixei peixe, eu deixei talvez uma empresa de pesca, eu deixei toda uma história, e aí, o que é que eu vou receber em troca? Olha o que Jesus começa a falar para eles, 28, ao que Jesus então lhes disse: em verdade te digo, que quem me seguir, na geração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E tudo quanto tiver deixado, casas, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos que são os primeiros hoje, serão os últimos, e muitos que são os últimos, serão os primeiros. O que é que Pedro está mostrando para nós aqui, querido? Que eu e você, uma vez que vamos decidir ou decidimos seguir a Deus, nós precisamos ser pessoas desprendidas e generosas. Uma das bases ou dos pilares que precisa permear a vida do cristão é ser aquele homem ou mulher que sabe abdicar de coisas. E Jesus começa a mostrar, irmãos, que não existe nada que você abra a mão que você não vai colher algo mais. Jesus começa a mostrar para esses homens que o galardão ou a colheita daquele que segue a verdade e a prática da verdade é um galardão espiritual, mas também é um galardão terreno que pode alcançar a sua vida aqui. Jesus começa dizendo para eles: aqueles que abandonaram pai, mãe, casas, aqueles que estão me seguindo, no momento em que eu for exaltado, eles estarão comigo. Efésios diz que quando Jesus foi colocado acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se nomeia, nós fomos colocados sobre eles. O que é que nós estamos aqui aprendendo? Jesus disse, irmãos, que quando eu e você decidimos recebê-lo como Senhor e Salvador, nós estamos renunciando o controle da nossa vida e nós estamos passando a Ele. A Bíblia diz que quando eu e você nascemos de novo, nós demos a Deus a nossa vida carnal, corrupta, pecaminosa, e nós recebemos dele uma nova vida. Nós recebemos dele a capacidade de sermos novas criaturas. Jesus está mostrando, irmãos, que ainda que pareça
vir à igreja ser algo de perda, sempre vir à igreja é motivo de ganho. Jesus está mostrando para Pedro, irmãos, não importa o que você deixou, o que Deus vai te dar pelas suas renúncias é incomparável. O dinheiro não pode comprar, porque a primeira coisa que você recebe está ligado, querido, a verdades espirituais, e verdades espirituais não podem ser compradas com dinheiro. Verdades espirituais, querido, elas não são compradas com ouro ou prata, mas elas são compradas pela prática da palavra de Deus. Quando você decide dar, quando você decide semear, quando você se desprende primeiramente da sua vida, coisas vão chegar. Querido, o que é que eu estou querendo dizer para você? Se eu e você queremos viver uma vida próspera e feliz nessa terra, nós precisamos de uma vez por todas abdicar, nós precisamos de uma vez por todas renunciar, nós precisamos de uma vez por todas entregar a nossa vida a Deus. Enquanto a nossa vida não for totalmente dele, as coisas não irão acontecer como devem acontecer. Enquanto eu e você não deixarmos para trás pai, mãe, irmão, trabalho, pecados, palavrões, mentiras, aspirações, sonhos mundanos e naturais, ao ponto de tomar sobre nós os sonhos de Deus, ao ponto de tomar sobre nós as verdades da palavra de Deus, nós não iremos viver a vida que Deus tem para nós. Deixa eu te falar algo, querido. Desde o momento em que você nasceu e cresceu, você sonhou coisas, você aprendeu coisas, você gerou expectativa acerca de coisas. Algumas podem ter dado certo, outras podem ter dado errado. Em todo esse momento, o controle da sua vida estava na sua decisão. Mas no momento em que você aceita Jesus, nós precisamos entender, querido, que nesse momento nós temos um estilo de vida que nós podemos continuar vivendo, onde nós estamos no controle, onde os sonhos são determinados pelas nossas escolhas e pela limitação da nossa mente. Ou nós podemos, irmãos, como Paulo diz em Filipenses 3, esquecer das coisas que para trás ficam e olhar para aquelas que diante estão. O que eu quero falar para você, irmãos, quando você aceitou a Jesus, você tinha uma vida que você precisa deixar para trás. Você tinha um sonho que você precisa deixar para trás, porque ainda que o seu sonho fosse bom, ainda que a sua vida fosse boa, ainda que as suas escolhas fossem boas, o que Deus tem para você é incomparavelmente melhor. E enquanto você ficar preso naquilo que você deixou, você nunca vai poder se agarrar naquilo que Deus tem para você hoje e diante de você. Eu vou falar de novo para você. Enquanto você olhar para o Egito, enquanto você estiver preso naquilo que você deu, enquanto você estiver preso naquilo que você renunciou, você nunca vai poder se prender naquilo que Deus tem para você hoje. Sabe por quê, querido? Porque a generosidade, ela começa quando nós decidimos dar o nosso passado para Deus e nós decidimos receber o futuro dele. Eu e você precisamos nos desprender. Irmãos, eu posso falar para você isso com a boca cheia, porque eu vivenciei isso durante anos da minha vida. Não é agora momentos do coração, né? Se o Igor tivesse aqui, ele ia fazer até uma trilha sonora. Eu já compartilhei quantas vezes para vocês. Eu sempre sonhei, irmãos, trabalhar no trabalho que eu tinha antes de ir para Belo Horizonte. Amei sempre eletrônica, sempre amei automação, fazia minha faculdade de mecatrônica, sabe, amava sensores, amava pneumática, hidráulica, fiz o Senai, irmãos, eu sonhava com isso. O meu desejo era um dia ter a minha empresa disso, e eu tenho certeza que eu ia ganhar muito dinheiro. Porque, querido, quando você faz aquilo que você ama, e você estuda e é bom nisso, dá dinheiro, amém, irmãos? Principalmente em tempos modernos, onde a máquina substitui o homem, esse tipo de trabalho dá muito dinheiro. Estava trabalhando, mexendo nos robozinhos, fazendo todas as coisinhas lindas lá. Eu lembro, irmãos, que quando eu estava fazendo realizado, ganhando meu salarinho, fazendo a minha faculdade, um dia Deus falou no meu coração, fui para Belo Horizonte, deixei tudo, deixei o trabalho, né, saí daqui, deixei a Kelly, não é, continuamos namorando, mas eu 800 quilômetros lá e ela aqui. E eu me lembro, irmãos, que mesmo inserido num ambiente de seminário, eu sonhava à noite que eu estava trabalhando, eu sonhava, irmãos, com saudade da empresa,
Eu lembro que durante 1, 2 ou 3 anos depois que eu voltei para Bauru, eu tinha tanta saudade, irmãos, daquilo. Eu pegava a moto, eu passava na frente da Plazútil lá, aí eu passava no distrito, e eu ia olhando as coisas, eu lembrava de tanta coisa que eu instalei, das células e tudo mais. Irmãos, quando o pastor brigava comigo, quando um líder brigava comigo, o negócio piorava. Aí eu ficava, né, olhando para trás, aí o diabo falava para mim: será que você fez uma boa escolha? Será que você tinha que mesmo abrir mão? Se você tivesse assim, você podia estar trabalhando aqui, os seus amigos como estão, ganharam, os seus amigos estão se formando agora em engenharia, você ia estar sendo um engenheiro. E tem dias, irmãos, que eu acordava triste, sabe, tinha dias, irmãos, que eu ia falar para a Kelly, falava: puxa, meu, será que eu fiz mesmo uma boa escolha? Até um dia, irmãos, que eu comecei a aprender essas verdades, até um dia que eu entendi, querido, que nunca o que eu posso sonhar e trilhar como um caminho meu vai ser melhor do que o caminho que Deus tem para mim. Nunca, querido, meu sonho, meu plano, meu planejamento vai ser melhor do que o de Deus. E aí o que aconteceu, irmãos? Eu decidi um dia, do dia para a noite, dormir e acordar e não amar mais o que eu tinha deixado. Eu decidi, querido, nunca mais passar na frente da empresa. Eu decidi nunca mais deixar a saudade entrar no meu coração. E eu comecei a olhar para frente. Eu comecei a olhar para aquilo que Deus estava fazendo. Eu comecei a olhar para aquilo que Deus ia fazer. Sabe o que é isso, querido? O desprendimento. Deixar de uma vez. Eu tinha deixado, mas eu não tinha deixado. Eu tinha deixado, mas eu lembro, querido, que olha para você ver como o diabo, ele é cachorro, né? Eu lembro que eu naquele negócio, eu orando na semana, né, falando, Deus, eu não quero mais fazer assim, eu quero deixar mesmo, eu quero, confessando Filipenses 3, Pai, eu vou olhar para frente, eu vou olhar para aquilo que o Senhor tem para mim, que as visões venham, que as coisas aconteçam. Sabe, irmãos, eu fui ver para comprar um carro. Aí quando eu fui comprar o carro, né, o cara que está oferecendo o carro para mim, conversa vai, conversa vem, ele é o marido da pessoa que era o braço direito da empresa. Aí ele falou assim: puxa, meu, como que você está? Ele falou: você não tem vontade, você não tem saudade de voltar a trabalhar não, no que você trabalhava? E se você quiser, eu ligo agora, você começa amanhã. Sabe, irmãos, eu falei assim: diabo, cachorro, olha quem ele mandou. Sabe, querido, mas aí o diabo já tinha perdido, porque a palavra tinha tomado meu coração. Sabe, naquela hora, querido, eu agradeci, fiquei grato a ele, saí e falei: Pai, obrigado, porque de fato o Egito ficou para trás, de fato as coisas que eu tinha um sonho ficaram para trás, e agora a minha vida é seguir os sonhos do Senhor. Sabe, irmãos, aí eu comecei a perceber o que Deus tinha começado a fazer na minha vida, aí eu percebi, comecei a entender, aí comecei a dar aula no Rema, comecei a viajar, comecei a conhecer lugares, comecei a ir pregar, depois voltar para o lugar de novo para pregar. Sabe, irmãos, eu comecei a olhar, falei: puxa, se eu estivesse trabalhando naquele mesmo trabalho, eu não estaria aqui, eu não estaria viajando, eu não estaria conhecendo, eu não estaria fazendo isso, a minha vida não seria afetada dessa forma, eu não estaria na frente da igreja, não existiriam os projetos sociais. E a cada dia, querido, quando eu olho para tudo que Deus tem feito, eu entendo que a melhor escolha foi ter deixado o passado para trás. Sabe, eu falo para você, pode ser que a sua vida hoje não seja como a minha, pode ser que você não tenha que deixar tudo para viver uma vida ministerial, e eu até encorajo você a não fazer isso, querido, porque dentre muitas pessoas, a cada 100, Deus chama um para fazer isso, é uma minoria. Já imaginou se todo mundo aqui hoje pedisse a conta para trabalhar amanhã na igreja? Irmãos, nós iríamos orar para o maná cair, porque ia passar fome. Não é? Então nós precisamos trabalhar. Deus chamou pessoas para serem excelentes advogados, excelentes vendedores, excelentes professores. Deus tem uma vocação para cada um. Mas o problema, irmãos, é quando nós aceitamos a Jesus e continuamos a viver uma vida com Jesus nos nossos planos antigos. O problema é quando nós começamos a viver com Deus, com os pesos, com os fardos da vida passada. Irmão, deixa eu falar algo para você. Você só vai conseguir, querido, se desprender de tudo que você precisa, se você começar a se desprender do seu passado. Sabe, dá saudade, tem hora? Dá. Renuncie, olhe para frente, esqueça o seu passado. Tem gente, querido, que hoje olha para a esposa e tem saudade da namorada que ficou para trás, porque não esqueceu. Eu lembro de uma vez que minha mãe me conta que ela teve um namorado, não é? Um namorado, um paquerinha, não sei que
Eu não sei que termo usar para você hoje, né? Mas deve ser uma paquerinha, porque naquela época o povo era decente, né? E, irmãos, o meu pai começou a namorar com a minha mãe. Eu brinco que meu pai tinha um Fusquinha, que a hora que ela olhou o Fusquinha, ela gamou, começou a namorar, né? Ela fica louca quando eu falo isso, né? Aí, irmãos, começou a namorar, e a minha mãe tinha um ursinho de pelúcia do ex-namorado dela. E o meu pai não sabia disso, né? Porque normalmente naquela época, não sei se hoje ainda, mulheres gostavam de ursinho de pelúcia, né? Hoje parece que gosta menos. Vocês gostam ainda, mulheres, ou não? Tem umas que gostam aqui. E a minha mãe gostava do ursinho de pelúcia. E era ursinho para cá, ursinho para lá, guardava até o dia que meu pai, irmãos, descobriu que aquele ursinho de pelúcia tinha sido um presente de um ex-namorado, de uma ex-paquerinha da minha mãe. Sabe o que o meu pai fez, irmãos? Queimou. Sabe, meu pai conversou com ela, falou assim, você vai queimar isso, você vai jogar fora, não sei o que. Sabe por quê, querido? Você não pode ficar com o seu presente e com o seu passado ao mesmo tempo. Tem gente que quer ter um futuro de vitória, mas não consegue se desprender do seu passado. Ei, se você tem presente de ex-namorados na sua casa, e isso te faz lembrar dele, irmãos, eu te dou um conselho: vende, faz churrasco, ou quebra e joga fora. Amém ou não amém? Se for um carro, vende e faz churrasco. Se for um carro, vende e compra outro. Amém, irmãos? E fala para você, tem que ser generoso, hein? Para um namorado dar um carro para o outro, né? No mínimo tem que ser rico, não é verdade, Fabião? E aí você vai, então, se você tem algo, sabe por quê, querido? Se desprende. Sabe, nós precisamos nos desprender. Porque, querido, esse desprendimento, ele vai levar você a romper coisas na sua vida. Pedro, ele estava lembrando de onde ele saiu. Pedro estava lembrando, irmãos, e fala para você, talvez o diabo podia jogar na cabeça de Pedro. Tá vendo? Jesus falou, vem, me segue. Agora já está falando que vai morrer na cruz e vai para o céu, vai deixar você na mão, Pedro. Jesus bancava Pedro, Jesus bancava os 12 discípulos, dava comida, dava moradia, dava roupa, dava transporte. Aí Pedro olha e fala, puxa, lá eu tinha o que comer, o que beber, o que vestir. Larguei tudo para seguir Jesus. Agora ele está falando que vai embora e que vai vir um tal de espírito para me ajudar. Irmão, você consegue entender isso? Se você não estiver bem resolvido com o seu passado e com as suas escolhas, você vai se colocar em pontos de interrogação. Se você não estiver certo das suas escolhas, o diabo vai te enganar e vai puxar o seu tapete. Então, irmãos, sabe o que eu quero falar para você nessa noite, dentro desse ponto? A melhor escolha que você podia fazer na sua vida foi ter aceitado Jesus. Não deixe o diabo nem as pessoas te enganarem que você não deveria estar na igreja. Não deixe as pessoas te enganarem que a vida ficou pior depois que você veio na igreja, porque isso não é verdade. O diabo não está mais forte, o diabo não está mais nervoso e nem está conseguindo mais coisas na sua vida depois que você virou crente. Quando você virou crente, querido, você pôde contar com o auxílio do seu pai. E o seu pai é aquele que é maior do que o diabo, do que demônios, do que circunstâncias, do que falta ou qualquer outra coisa, irmãos. Então deixe para trás tudo aquilo que é ruim. Deixe para trás os seus relacionamentos antigos. Deixe para trás as suas decepções. Deixe para trás as coisas que você desejava de forma limitada e passe a sonhar os sonhos de Deus. Quando esse desprendimento com a sua vida passada passa a ser real na sua vida, você consegue, querido, hoje se desprender de coisas. Um exemplo clássico disso está lá em Atos capítulo de número 2, eu quero que você leia lá comigo. Atos capítulo de número 2, no verso 45... Se eu, querido, deixar o meu passado para trás, eu vou conseguir hoje, querido, viver uma vida de generosidade e desprendimento. Se eu entender que a melhor escolha foi ter Jesus no meu coração, a minha vida vai mudar. Atos 2,45 diz assim, você está preparado? Porque esse versículo é para forte, amém? E ele fala assim, e vendiam seus carros, casas, celulares, chácaras, sítios, barcos, vendiam seus bens e propriedades, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Você está pronto para isso?
tem várias ações sociais com nome, porque elas acreditam numa causa. Quando você vai trazendo isso, querido, para outros lugares, outras vertentes, a gente pode até falar sobre coisas espirituais, a gente pode até citar um nome, né, como Chico Xavier, não sei se você já ouviu o nome desse cara. Esse cara, querido, enganado ou certo, ele acreditou tanto, querido, que ele recebia as mensagens psicografadas, nós sabemos que são demônios que falavam com ele, que ele foi, escreveu, falou e pregou, e hoje, mesmo morto, ele ainda está vivo pelas suas literaturas, ele ainda está vivo pelos seus seguidores. Ele acreditou em uma visão, ele acreditou em um chamado, ao ponto de dar a sua vida. E assim, querido, nós vemos pessoas fazendo isso em todas as áreas, na área social, na área espiritual, morrendo por causa de algo. Nós vemos pessoas, irmãos, e quando você lê os relatos de 11 de setembro, o ataque terrorista, você vê, querido, que os bombeiros, muitos bombeiros morreram resgatando pessoas no meio do desabamento do prédio. O bombeiro estava lá, ele entendia que ele tinha uma missão, o prédio está desmoronando, as notícias contam que a explosão foi tão intensa, irmãos, que derreteu a estrutura de aço do prédio. O aço começou a cair como lava de um vulcão. E, querido, e lá as pessoas lá, e os bombeiros entrando, e os bombeiros soterrados, os bombeiros morrendo, sabe por quê? Porque, querido, quando eles entendem o propósito da vida deles, eles estão prontos a morrer por elas. Quando eu e você entendemos, querido, o propósito da nossa vida, entendemos a grandeza da nossa vocação, nós vamos estar prontos a viver para Deus, morrer para Deus, e usar tudo aquilo que nós temos para Deus. Generosidade, irmãos, generosidade e desprendimento precisam fazer parte da nossa vida, ao ponto de, se preciso, abdicar de todo o nosso tempo para ajudar o outro. Se preciso, querido, abdicar de todo o nosso dinheiro para ajudar o outro. Eu estou falando aqui, querido, para crente maduro, amém? Eu estou falando para pessoas que decidem viver diferente. Essas pessoas, irmãos, eu quero que você entenda a grandeza disso. Já imaginou você lá, ficou a vida inteira, né? Eu ouço os meninos falando, igual o Fabião gosta de pescar, o Patrick. Aí você ouve os meninos falando, um dia eu vou ter uma chácara, um dia eu vou ter um sítio, não sei o que, aquele negócio na beira do rio para fazer. Aí a pessoa vai trabalhar a vida inteira, comprou. Aí imaginou estar lá o Nardão pescando uns pacu, né? Umas pirambóias, pescando uns negócios, aí na hora que está lá, Deus vira para o Nardão e fala assim, Nardão, vende esse negócio aqui e dá. Já pensou, Nardão? Sabe, irmãos, é um negócio de outro mundo. Talvez as pessoas vão falar assim, sai demônio, cala a boca, capeta, ô espírito, mente, renovou, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, não é? E vai, talvez, irmãos, mas eu digo para você, quando eu e você decidimos que existe um propósito, além daquilo que fala dos nossos desejos, se um dia Deus mandar vender uma chácara, a gente vende. Se um dia Deus mandar vender um carro, a gente vende. Se um dia Deus mandar dar um relógio, você dá. Se um dia Deus mandar dar o salário inteiro, você dá. Se um dia Deus mandar, querido, você, ao invés de ir viajar, você pagar para outro e viajar no seu lugar, você faz. Porque o desprendimento é uma das colunas de uma das bases da nossa vida. Deus disse para Pedro, vale a pena, Pedro, vale a pena abdicar de coisas para me seguir, vale a pena deixar o passado, deixar os sonhos, vale a pena abrir mão, querido, até de relacionamentos familiares. Às vezes, irmãos, nós não entendemos muito bem esse vínculo de família. Aí a pessoa está lá e ela fala assim, não, de nada adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder os meus parentes, perder a minha tia, o meu tio, a minha avó. Querido, você tem que ter relacionamento. Mas tem churrasco de família que é pior do que o inferno, e você não tem que estar lá, irmãos. Sabe qual é a hora de você ganhá-los? Faz uma janta na sua casa e convida eles. Não, pastor, eu preciso estar lá, porque é lá que eles vão ouvir, irmão. Gente chapada não ouve pregação. Aí a pessoa está dançando funk, e você está falando de Jesus, ela não está nem aí para o que você está dizendo, meu querido. Sabe o que é isso? Na realidade você ainda gosta de estar nesse meio e não quer assumir.
Sabe o que é isso? Você ainda não se desprendeu. Então, irmão, se eu amo e quero estar com a minha família, eu vou levar eles todo domingo para comer em casa. Eu vou levar eles todo sábado para comer em casa. Se a questão é estar junto, eu vou criar um ambiente propício para a palavra entrar. Eu não vou lá, irmãos, eu não vou dentro da boate buscar. Eu acho muito interessante, querido, e eu até incentivo evangelismo. Mas eu não sei, eu fico um tanto quanto questionando algumas coisas, porque tem gente que faz questão de fazer bloco de carnaval gospel para ir evangelizar no dia de carnaval, só que o ano inteiro não sai na rua para evangelizar. Eu acho estranho isso, irmãos, porque às vezes a gente está querendo ir lá, mas talvez, querido, é porque a gente ainda gosta de ficar naquele lugar. Talvez a gente ainda não conseguiu se desprender. Talvez a gente só está querendo ter um relacionamento com Deus para somar coisas aos nossos sonhos. E o relacionamento com Deus, querido, precisa ir além disso. A vida com Deus, ela precisa ir além dos nossos sonhos limitados. E eu garanto para você, querido, como Jesus falou para Pedro: aquele que deixou pai, mãe, tio, sobrinha, trabalho, aquele que abdicou de prazeres, aquele que abdicou de coisas. Eu sei, querido, eu falo para você, eu já vi gente que mudou de emprego porque o ambiente que trabalhava não era um ambiente bom. Eu já vi gente que mudou de emprego, passou a ganhar menos, só para sair do lugar, querido, onde era tudo errado. Sabe, querido, o que acontece com uma pessoa dessa? Deus multiplica o salário. Sabe o que Deus faz com uma pessoa dessa? Deus traz presentes. Sabe o que Deus faz com uma pessoa dessa? Ele levanta. Talvez, querido, não seja por ela mesma, mas talvez Deus promova o marido, Deus promova os filhos, Deus traga uma herança onde você não espera, Deus traga presentes inesperados. Mas uma coisa eu sei, como mesmo Jesus disse: não existe ninguém que abriu mão de algo por amor a mim que não vai receber 100 vezes mais. Ei, eu quero falar algo para você, vale a pena. Vale a pena, adolescente, não namorar antes da hora. Vale a pena, marido, olhar só para sua esposa. Vale a pena, esposa, olhar só para o seu marido. Vale a pena se esforçar, querido, para permanecer fiel nos cultos da igreja. Não precisa limpar não, pode deixar. Vale a pena, irmãos. Quando parece que não vale, é aí que vale. Quando parece que viver para Deus foi a pior escolha, é aí que vale, irmãos. Quando parecer, querido, você está lá, está todo mundo namorando, está todo mundo arrumando as coisas, você fala assim: não, eu escolhi fazer isso, mas parece que a minha vida está retardando, parece que as coisas não estão acontecendo. Olha, as meninas bonitas estão todas começando a namorar, só está sobrando o resto para mim. Calma, João. Sabe, irmãos, é aí que Deus faz aquela Fiona virar a princesa. É aí, querido, que Deus muda as coisas. É aí que Deus traz do leste, do oeste, do norte e do sul. É aí, né, João, que Deus faz uma menina lá do sul, de olho claro, bonita, vir para cá, mudar para Bauru, passa na frente da igreja azul e fala: é aqui. Aí entra lá, vê o baterista tocando e fala: pai, eu vou casar com aquele homem. Aí o pai fala: que negócio é esse, menina? Não, Deus falou comigo. Aí o João olha e fala: mãe, eu vou casar com aquela menina. Já imaginou? Já pensou, João? Aí sabe o que você descobre? Que valeu a pena esperar. Aí você descobre que todas aquelas outras meninas bonitas, depois que casaram, ficaram feias. Você está dando risada porque você conhece menina assim, né? Aí você sabe que aquela pessoa que era linda, irmãos, na época da escola, depois caiu tudo, ficou tudo feio. Está andando com uma carreira de 10 filhos, um de cada pai. Aí você fala: pai, obrigado, porque o Senhor me libertou daquilo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que seguir os princípios da palavra vão sempre nos levar aos melhores desfechos. Quando eu começo, querida, a deixar essas coisas, e eu começo a me atentar para a palavra, sabe o que acontece? Eu vou começar a desenvolver uma vida de fé. Uma vida de fé naquilo que Deus é, uma vida de fé naquilo que Deus faz. Uma vida de fé
que vai me levar a não viver fé de segunda, quarta e sexta, mas vai me fazer perseverar, independente daquilo que eu estou vendo. Eu quero que você vá comigo agora de novo para Atos. E eu quero mostrar algo para você. Esses homens eram pessoas sensacionais. Atos, capítulo de número 1. Então o desprendimento vai me levar para mais perto de Deus. O desprendimento, querido, vai fazer a generosidade aumentar. Se eu estou desprendido e Deus manda eu dar algo, querido, ainda que doa, eu vou dar. E eu digo algo para você: nem sempre Deus vai te mandar dar algo que você tem dois. Nem sempre Deus vai te mandar dar algo do que está sobrando. Muitas vezes, querido, Deus vai falar para você dar algo que você só tem um. Você vai dar um e vai ficar sem. Mas quando essa lacuna ficou aberta, Deus vai suprir por algo melhor, querido. Sabe quantas vezes eu ouço as pessoas contando as histórias do pastor Bud? E elas sempre contam, irmãos, que em vários momentos, teve uma vez que ele foi e ganhou uma caminhonete. Na outra semana, ele deu a caminhonete que ele ganhou e ficou a pé. Sabe, irmãos, quando eu olho testemunhos de homens assim, pessoas assim, eu falo: Pai, eu preciso chegar nisso, eu preciso chegar nesse ponto. E eu acredito, querido, que quando direções chegarem, nós iremos seguir. Amém, amém? Então Atos 1, no verso 14, diz assim: e todos esses quem? Os que estavam aqui acima no versículo 13 citados, perseveraram unanimemente em oração, junto com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e os irmãos estavam com eles. Agora vai para o capítulo de número 2 comigo aí. Atos capítulo de número 2, no verso 42. A gente leu 45, quero voltar um pouquinho com você. E ele fala o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas o quê? Orações. Então, irmãos, generosidade faz parte da nossa vida como cristão. E um cristão que não é generoso, ele está andando com a vida falha e não vai avançar. Um cristão, querido, que é generoso, ele também é fiel, ele vive uma vida de fé. Ele vive uma vida de fé onde ele permanece crendo, falando, semeando, independente daquilo que ele está colhendo ou não. Irmão, entenda algo: o tempo de plantar não é só o tempo, querido, quando as coisas estão sobrando. O tempo de plantar é todo o tempo. Porque, querido, o que eu planto hoje, eu colho amanhã. Mas se eu paro de plantar, uma hora eu vou parar de colher. Plantio e colheita devem ser coisas diárias na vida de todo cristão. Viver pela fé é uma vida onde eu persevero praticando a palavra, independente do que está acontecendo. Eu persevero olhando para frente, esquecendo o que ficou para trás, porque eu sei que em Deus estão as melhores escolhas, em Deus estão os melhores futuros, os melhores desfechos. Ainda que você olhe e fale assim: puxa, mas lá atrás eu tinha tanto e agora eu não tenho quase nada. Querido, pode ser que você de uma hora para outra comece a ter muito mais do que você tinha. Mas também pode ser e vai ser que mesmo tendo menos, você vai ter uma alegria muito maior, uma realização muito maior, uma paz muito maior. Porque, querido, existem coisas que são melhores do que o dinheiro. Existem coisas que são melhores do que os bens. Existem verdades espirituais que se sobrepõem a tudo aquilo que é natural. Então, ser fiel a Deus vai te conduzir a viver uma vida que ninguém do mundo pode viver. Viver para Deus é a melhor escolha que nós podemos ter e fazer. E quando nós começamos, querido, a andar em generosidade, desprendimento, fé, perseverando, nós vamos ter um selo, querido, de identidade na nossa vida que se chama alegria. Crente nasceu para ser feliz. Crente nasceu para andar em alegria. Deixa eu contar um segredo para você. Você precisa ser a pessoa mais feliz do seu trabalho.
Você precisa ser a pessoa mais feliz da sua escola. Você precisa ser a pessoa mais feliz dessa igreja. Você precisa ser a pessoa mais feliz da sua rua. Porque, querido, quando eu e você entendemos que o passado ficou para trás e um futuro maravilhoso está nos esperando, quando nós entendemos, querido, que fé nos faz crer na palavra, independente de circunstâncias, essa mesma fé que nos fez deixar o passado, essa mesma fé que nos faz perseverar, ela vai nos fazer, querido, sorrir, independente daquilo que nós temos. Ela vai nos fazer, irmãos, viver não com uma vida de pessoas rancorosas. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, ó, deixa eu te dar um toque. Fala assim, ó, crente não é resmungão não, fala para ele. Fala para ele, fala assim, ó, crente não é aquele que fica reclamando não, fala para ele aí. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque, querido, quem está na carne reclama, mas quem está no Espírito sorri. Quem está no Espírito, irmãos, tira das coisas ruins motivos de dar risada. Quem está no Espírito, o pneu furou, está dando risada, irmãos. Quem está no Espírito parece que não vendeu, parece que o salário atrasou, mas está dando risada, irmãos, está rindo à toa. Por quê? Porque não é o seu salário que paga as suas contas, é o Deus que te provê, querido. Quem paga as suas contas e te sustenta de pé é a sua fé na palavra de Deus. E quando você, querido, vai lá comigo em Romanos capítulo de número 14. Romanos capítulo de número 14. Aleluia. Romanos 14, 17. É um texto que você conhece bem já, não é? E ele diz assim, ó. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não está baseado em comida ou bebida, mas faz parte, não é verdade? Mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Vou ler de novo para você. Porque o reino de Deus não é baseado ou não consiste no comer e beber, mas na justiça, na paz e na alegria que se encontram no Espírito. Irmãos, generosidade, fé e alegria precisam ser abundantes na nossa vida. Crente ranzinza, crente carrancudo, é crente carnal. Pessoa ranzinza, pessoa carrancuda, é pessoa que não está vivendo em fé. Porque, querido, eu e você, quando nós estamos perto de Deus, até da tristeza nós fazemos alegria, até de más notícias nós damos risadas. Sabe, irmão, notícia falou, vai morrer, você dá risada, falou, uau, o milagre vai chegar. Vai faltar, meu Deus, será que é agora que eu vou contemplar o milagre da multiplicação? Ei, irmãos, às vezes a gente está reclamando que o negócio está acabando, que o ovo está acabando. Sabe, irmãos, eu lembro de uma história que eu acho que foi minha tia Mariana que contou uma vez. Ela morava no sítio, e ela fala, irmãos, que a seca estava acabando com o café, as coisas estavam dando errado, e parecia que não ia ter dinheiro para comprar as coisas nem para comer. E eu me lembro, querido, que ela disse que orou. E quando ela orou, irmãos, ela disse que do dia que ela orou, a galinha dela começou a botar ovo com 2 gemas. Você crê nisso? Você já viu ovo com 2 gemas? Sabe, irmãos, e eu lembro que ela conta que enquanto esse tempo de dificuldade passou, ela comia ovo com 2 gemas. Você sabe que existe proteína na gema, na gema, né, Nardo? Ou na clara? Nos dois tem, né? Mas é mais na gema, mais na clara. Então, irmão, você sabe que ovo tem proteína, tem a gordura, tem coisa que te sustenta, né? Hoje tem gente comendo 5 ovos por dia aí, né? Porque o pessoal falou que ovo faz bem e tudo mais. Sabe, irmãos, o que eu quero falar para você, não importa de onde vai vir, então se alegre. Não, mas eu só tenho uma galinha e a galinha só bota 5 ovos por dia, a gente tem 10. Ei, irmãos, se precisar ela coloca com 2 gemas, você corta no meio. Ei, irmãos, se precisar você vai numa quitanda, do nada a mulher decide colocar as coisas em promoção.
Do nada você vai comprar uma coisa, aí entra uma promoção, compra um, ganha outro. Ou então que ele não tem promoção, só que parece que o negócio nunca estraga na sua mão. Sabe, talvez o seu sonho era ser um advogado até aqui. Sabe, querido, ore para Deus, se Deus falar assim, é um advogado, Deus não vai te levar até aqui, Deus vai te levar até aqui. Ah, mas é área de saúde, se você sozinho pode ir até aqui, Deus pode te colocar aqui. Sabe, irmãos, nós temos tantos relatos de pessoas que trabalhavam na área da saúde que nem louco, dobrando plantão, começou a orar, Deus movimentou os pauzinhos, começou a trabalhar 12 por 36, ganhando mais. Você sabe o que é trabalhar dia sim, dia não, irmãos? Eu não sei o que é não, mas deve ser um negócio maravilhoso. Não é? Trabalhou um dia lá 12 horas, já está lá, meu irmão, já trabalha mesmo, depois dorme outro dia. Vai no zoológico, vai no cinema, faz churrasco. Churrasco terça-feira na hora do almoço, já imaginou, querido? Ganhando bem, comendo churrasco no meio da semana com piscina. Meu Deus, hein, Igor? Né? Sabe, irmãos, como vai acontecer isso? Orando, crendo, sendo generoso, estando desprendido. Sabe, eu falo para você, se Deus falar para você hoje, dá metade do seu cachorro quente, você está pronto para dar? Não, metade do cachorro quente eu até dou, porque eu divido a salsicha no meio, tal. E se Deus falar, dá o seu cachorro quente inteiro? Sabe, é algo que eu quero que você saia daqui encucando na sua cabeça. Talvez você está lá, querido, eu lembro de uma história, eu não lembro quem foi, porque senão eu dava nome aos bois. E eu me lembro que eles estavam para casar, e eles estavam com, uma paulada de dinheiro guardado. Eu vou lembrar quem foi, um professor do Rema. Eu não lembro quem foi agora. E aí ele estava falando que foi, eu sei que ele estava dando aula, ligou para a noiva dele, falou assim, ó, Deus está falando comigo para a gente dar a nossa poupança para pagar o casamento. E era coisa, irmãos, de perto quase de 20 mil reais. Você lembra? Alguém contou um negócio assim, né? Sabe, eu lembro, irmão, eu sei que negócio deu. Sabe, então entenda algo. O seu futuro não depende das suas reservas. O seu futuro depende da sua generosidade. O seu futuro depende da sua entrega. O seu futuro depende da sua fé. E principalmente da sua alegria. Então você pode dizer isso comigo, diga assim, ó, generosidade, fé e alegria fazem parte de mim. Amém? Então eu quero ver você voando, querido. Eu quero ver você dando risada. Eu quero vendo você sendo generoso. Eu quero ver você, querido, abdicando do seu sapato. Não do pior, mas do melhor. Eu quero ver você dando a calça jeans que você mais gosta. Eu quero ouvir, querido, testemunhos daqui a pouco e relatos, né, de pessoas indo viajar porque os outros custearam. Eu quero ouvir relatos, querido, de você indo viajar porque outros te deram. Eu quero ouvir relatos, querido, das pessoas sendo inspiradas através da nossa vida e por causa da nossa generosidade. E se quer que eu fale algo para você, querido, já está acontecendo. Sabe, quando as pessoas têm olhado para a gente, elas olham para a nossa igreja, elas ficam sabendo que tudo que a gente faz, não vem R$1 de igreja nenhuma, não vem nenhum R$1 de sede, não vem nenhum R$1 de empresas particulares, não vem nada. Tudo vem daqui e a galera não acredita, irmãos. Sabe o que é isso? É a prática da palavra de Deus. E se prepare, porque as tendas vão ser alargadas, amém?